Um excelente dia para você que está me ouvindo aqui nessa nossa live, onde nós vamos continuar o tema do inventário, o tema relativo, portanto, aos aspectos processuais das sucessões. Nós conversamos na última aula que o procedimento de sucessão, de transmissão dos bens deixados pelo decujus, ele tem por objetivo regularizar a transmissão que é automática, em virtude do critério francês que é adotado pelo Código Civil Brasileiro, do Droit de Sezine, segundo o qual, no exato momento da morte do decujus, transferem-se automaticamente todos os bens móveis e imóveis, todos os direitos e todas as dívidas do decujus para os respectivos herdeiros. Só que é necessária a regularização deste procedimento através do processo. E esse processo será ou o inventário, ou o arrolamento, ou o alvará. Falamos ainda que o inventário é o processo mais longo desses três. Claro, ele não se compara ao processo de ausência que vimos aulas atrás, que é um dos processos mais longos do sistema jurídico positivo brasileiro. Mas o processo de inventário, ele encerra uma série de fases. Ao conversarmos sobre o inventário, fizemos a distinção entre ele, o arrolamento, que é uma espécie de inventário abreviado, e o alvará, que é, na verdade, uma autorização judicial para levantamento de bens que se encontram retidos, porque estão ainda em nome do decujus, perante instituições financeiras, instituições bancárias, perante questões de registros civis ou de registros imobiliários, entre outras situações, Renavan, de veículos automotores e assim por diante. Falamos ainda que, com relação ao inventário, nós temos o prazo de 60 dias para ser proposta a ação de inventário a partir da morte do decujus. E se esse prazo não vier a ser observado, os herdeiros arcarão com multa pelo atraso na propositura da ação de inventário. E trouxe, inclusive, um modelo de petição inicial de inventário para vocês, aonde discuti com vocês algumas questões, a saber, o direcionamento ou endereçamento do juízo que apreciará o inventário, isto é, a competência judicial para receber, processar e julgar o inventário. Lembrando que essa competência judicial fixa o chamado juízo universal da sucessão, onde todas as questões relativas à massa hereditária e à partilha de bens serão decididas por aquele juiz e não por outro, nos termos do Código de Processo Civil e do Código Civil Brasileiro. E falamos que a regra é a lei do domicílio do decujus, a lei do último domicílio do decujus, e que quando há pluralidade de domicílios, a solução se dá pelo mecanismo da prevenção, o primeiro local em que houve o recebimento da petição inicial do inventário pelo juiz. Falamos ainda sobre a questão da petição inicial, a causa de pedir e o pedido. E falamos também sobre a necessidade no pedido haver o requerimento de nomeação de inventariante. O inventariante, dissemos, é aquela pessoa que é nomeada pelo juiz para representar o espólio. O espólio, por sua vez, é a entidade criada por meio de ficção jurídica que substitui o decujus. E como o espólio é uma entidade sem personalidade jurídica e não tem pernas, não tem braços, não tem vontade própria, alguém precisa representá-lo. O espólio ele é titular da universalidade de direito que se constitui com a morte do decujus, que é a massa ou acervo hereditário. E quem representa o espólio é o inventariante. Enquanto não houver a nomeação do inventariante, nós falamos que essa representatividade pode ser exercida pelo administrador provisório dos bens que ele estiver na posse. É o caso de um herdeiro ou mesmo de um estranho que se encontra eventualmente na posse de um bem móvel e imóvel que é do decujus, que foi deixado pelo decujus para fins de herança. É um tema muito interessante, como vocês puderam perceber. E na aula passada nós falamos ainda que, uma vez nomeado o inventariante de acordo com
uma das pessoas passíveis de nomeação, há uma ordem, inclusive legal, de nomeação, que o juiz pode afastá-la desde que o faça fundamentadamente, esse inventariante é chamado em 5 dias a prestar compromisso. Então, ele deverá comparecer, uma vez intimado deste fato, se ele não for o próprio requerente da petição inicial, porque muitas vezes é o próprio requerente da petição inicial, ele será intimado e terá 5 dias para prestar o compromisso perante o juiz da sucessão, diretamente perante ele ou perante o chefe do cartório judicial. Foi aqui que paramos. E eu pergunto para vocês se houve condições de vocês reverem, então, agora a matéria, se localizarem, porque agora nós vamos seguir. E há várias questões a serem tratadas no processo de inventário. Posso seguir ou vocês têm alguma pergunta? Que bom que está tudo muito claro. Então, eu já vou aqui abrindo o PowerPoint de hoje. Para que nós possamos dar seguimento à matéria. Hoje o dia está muito bonito. Acho que as coisas serão muito boas hoje. Estou com um sentimento muito bom. Vamos ver, né, se esse sentimento muito bom se concretiza. Bom, eu vou aqui então. Compartilhar com vocês, já achei aqui, desculpem pela pequena demora. Aqui o PowerPoint. Nossa, hoje estou realmente com algum problema com esse computador, viu? Eu acho que o problema é o tico e teco de quem digita, né? Vamos lá. Bom, espero que vocês estejam vendo aqui o PowerPoint. Acho que vocês estão vendo o que eu estou vendo aqui. Então, vamos lá. Bom, o inventariante, uma vez nomeado e uma vez tendo prestado compromisso, terá o prazo de 20 dias para apresentar as primeiras declarações. Percebam vocês, então, que o processo de inventário ele tem um trâmite. A petição inicial, uma vez recebida pelo juiz, gera a prevenção de que aquele juiz seria o competente. E o juiz determina o compromisso em 5 dias. E o inventariante prestando compromisso, ele terá, a partir desse dia em que ele prestar o compromisso, o prazo de 20 dias para apresentar as primeiras declarações. Vocês vão poder perceber agora como esse prazo, muitas vezes, é um prazo bom, quando o de cujus deixou pouquíssimos bens. Mas quando o de cujus é uma pessoa que deixou muitos bens, ou há questões outras que ainda precisam ser descobertas, como créditos deixados pelo de cujus ou dívidas, 20 dias às vezes não é muito pouco, isso sim. Mas a lei não tem condições de calibrar, será um prazo menor se for uma quantidade menor de bens. A lei já faz essa diferença quando fala do processo de arrolamento. Nós vamos tentar chegar nisso no final do nosso encontro de hoje, na segunda parte da aula. Porque o que a lei faz, na verdade, é dizer, juiz, o inventariante tem que apresentar em 20 dias as primeiras declarações. O que são as primeiras declarações? As primeiras declarações são um relatório que o inventariante apresenta, identificando uma série de detalhes e, inclusive, procedendo a uma eventual retificação ou acréscimo
daquilo que consta na petição inicial. Isso quer dizer que a petição inicial do inventário, ela não é uma petição inicial imutável. Ela vai sendo modificada no decorrer do tempo à medida em que o inventariante ou algum herdeiro traz ao conhecimento do juízo do inventário de que há outros bens móveis ou imóveis, outros direitos ou outras dívidas deixadas pelo decurso a partilhar. Além disso, eu posso também ter esse tipo de modificação quando há a necessidade de inclusão de algum herdeiro cujo nome não foi lembrado na petição inicial do inventário, ou ainda quando há alguma discussão sobre esse tipo de situação de que o herdeiro acaba, por exemplo, renunciando à herança, porque quando o herdeiro renuncia à herança, ele deixa de ser herdeiro. E isso gera consequências na distribuição do patrimônio deixado pelo decujus para fins de regularização em favor dos próprios sucessores. Então vejam só a quantidade de informações que as primeiras declarações deverão conter. E entendam por que, muitas vezes, o prazo de 20 dias acaba se revelando como um prazo insuficiente, porém, um prazo que tem que ser cumprido pelo inventariante neste primeiro momento, já que as primeiras declarações também são passíveis de retificações posteriores durante o curso do inventário. Então, vamos ver aqui o que as primeiras declarações deverão conter. As primeiras declarações deverão conter, em primeiro lugar, os dados pessoais do decujus, com a data, o local e o horário do óbito. Esses dados não são difíceis de serem obtidos quando falamos em morte real, porque na morte real eu terei a declaração médica do óbito. E é justamente com base na declaração médica que o oficial do cartório de registros civis procederá ao registro do óbito, permitindo-se assim a lavratura de certidões, a expedição, perdoe-me, de certidões de óbito. E com base na certidão de óbito, o inventariante, então, tem todos os dados, quanto aos dados pessoais do decujus, data, local e horário do óbito. Mesmo quando se fala em justificativa por desaparecimento, aquela questão que tratamos algumas aulas atrás, em que o juiz, concluindo que realmente os interessados trouxeram prova cabal de que a pessoa desapareceu num trágico acidente ou em algum outro evento natural naquela data e naquele local, o juiz pode, na sentença judicial, então, justificar o desaparecimento. E ele, juiz, estabelecerá, com base nas provas produzidas nesse processo de justificativa por desaparecimento, a data e o local da morte. Muito embora, muitas vezes, ele não tenha condições de estipular exatamente o horário. Às vezes pode até estipular o horário provável da morte. Neste caso, o oficial do registro civil se baseará na sentença judicial, já que não há uma declaração médica. Então, de novo, teremos a lavratura do registro de óbito com base na sentença judicial, ao invés da declaração médica. E a certidão de óbito será a prova cabal para que o decujus, para que o inventariante, perdoe-me, elabore as primeiras declarações nesse aspecto. Então, esses dados pessoais do decujus, data, local e horário do óbito, não há problema nenhum do inventariante obtê-los. Ele obtém isso pela prova documental, conforme o registro de óbito no cartório de registros civis. Os problemas já começam com relação ao testamento. Muito embora a grande maioria das pessoas aqui no Brasil não tenha por hábito elaborar testamentos, isto é, declarações últimas de vontade, uma coisa é certa. Há algumas que elaboram. E a lei contempla várias modalidades de testamento e contempla regras que vigoram com relação ao testamento. Vamos falar um pouquinho disso aqui hoje. Ora, quando nós temos esse tipo de situação, muitas vezes o inventariante sabe que há testamento elaborado pelo decujus. Outras vezes ele não sabe, seja porque nem a petição inicial lhe informou e nem ele sabia, seja porque se trata de um testamento que não foi elaborado na forma pública.
Há três grandes modalidades de testamento que se subdividem em categorias. A primeira delas que é o testamento público. O testamento público é um testamento que, por ser realizado perante o oficial do cartório de notas, ele é um testamento que, em princípio, se presume de publicidade geral, até mesmo porque o oficial do cartório de notas, que é quem é o responsável pela elaboração da escritura do testamento, o testamento público, então, exige forma pública, ele acaba lendo em voz alta o teor do testamento para que o testador possa confirmá-lo ou não na presença das testemunhas. Mas há casos em que eu terei testamentos privados ou particulares. E os testamentos privados ou particulares, eles podem ser desconhecidos no primeiro momento dos familiares do testador. Então aí nós já temos um elemento complicador. Por conta disso, é bastante comum que em testamentos privados ou particulares, o testador nomeie uma pessoa para desempenhar as funções de testamenteiro. O testamenteiro, conforme falamos na aula passada, é aquela pessoa que será responsável pelo cumprimento das exatas disposições deixadas pelo testador. Ora, então o testamenteiro pode muitas vezes saber sobre o testamento, embora mais ninguém saiba. Percebam vocês. E o testamenteiro pode surpreender as pessoas do processo inventário falando, peraí, tem um testamento, o decúgio deixou um testamento, e apresentá-lo. Claro que será verificada a veracidade desse fato, mas percebam vocês que isso muda completamente a ideia de sucessão. Então, muitas vezes, o inventariante não sabe a existência do testamento. Há um testamento que se torna de existência ainda mais ignorada, que é o testamento particular realizado na forma cerrada, mística ou secreta. Já dá para entender pela denominação do que se trata. É um testamento cujo conteúdo é lacrado. Muito embora esse testamento tenha conteúdo lacrado, ele é apresentado perante o oficial do cartório de notas. O oficial do cartório de notas, ele tem o dever de confidencialidade. Ele apenas conferirá se o testamento está sendo entregue de acordo com a formalidade que esse tipo de testamento exige e o lacrará, diz o Código Civil, mantendo-se lacrado até a morte do testador. Então, percebam vocês que os testamentos muitas vezes acabam revelando surpresas indesejáveis para alguns familiares que teriam interesse na sucessão, como, por exemplo, o reconhecimento de filhos, que aí teriam direitos à sucessão e que não eram conhecidos pela família, perante a qual o decujus passou os anos da sua vida. Ou ainda, o reconhecimento de benefícios testamentários a pessoas estranhas à família. O testamento ele pode, inclusive, contemplar até mesmo pessoa jurídica, vejam vocês. Então, isso afeta, obviamente, a distribuição do patrimônio deixado pelo decujus. Quando o inventariante não souber da existência do testamento, nas primeiras declarações, ele vai colocar a frase existência de testamento ignorada, ou não se sabe se há testamento. A afirmação pura e simples de que não há testamento não gera nenhum crime de falso para o inventariante, porque esse testamento realmente pode ser ignorado pelo inventariante e pode aparecer depois das primeiras declarações. Além disso, o inventariante deve indicar quem são os sucessores e qual é o grau de parentesco dos sucessores em relação ao decujus. Esta é uma outra situação que inicialmente pode até se confirmar no decorrer do processo. Mas é uma situação que muitas vezes não se confirma. Por exemplo, desconhecendo-se a existência do filho único que o decujus deixou,
o inventariante poderá indicar como sucessor do de cujus a mãe. Nós temos uma ordem de vocação hereditária que a professora Débora já iniciou com vocês ao tratar da sucessão legítima. Esta ordem de vocação hereditária, apenas lembrando, ela está no artigo 1829 do Código Civil Brasileiro. Segundo esta ordem de vocação hereditária, as pessoas que estão arroladas no artigo 1829, elas têm direito à chamada sucessão legítima. Então, nós temos fundamentalmente duas sucessões possíveis que podem, inclusive, coexistir na herança dos bens deixados pelo de cujus. A sucessão testamentária, que decorre das declarações últimas de vontade do testador, e a sucessão legítima, que decorre da determinação legal de que parentes têm direito à herança. A ordem de vocação hereditária desta sucessão legítima, que tem várias regras que a professora Débora já iniciou com vocês e que deverá encerrá-las na última aula dela, se encontra prevista no artigo 1829 do Código Civil Brasileiro. E esta ordem de vocação hereditária é a seguinte: os descendentes, eles são os que têm preferência à herança e afastam todos os demais parentes. Então, se o de cujus, se o senhor Cruz deixou o filho Cruz Júnior e deixou a mãe, Dona Cruzona, quem herdará tudo será o filho e a mãe não herdará nada, porque pela sucessão legítima, os descendentes afastam os demais parentes. Vocês verão com a professora Débora que os descendentes podem, eventualmente, ter o concurso do cônjuge sobrevivente à sucessão. Isso ela explicará para vocês. Então, quem tem a preferência? Os descendentes. Os filhos preferem aos netos e assim por diante. Isto a professora Débora já deve ter explicado para vocês. Bom, se não tivermos descendente nenhum, aí será necessário que se vá à segunda categoria, que está no artigo 1829. Então, não havendo descendentes, quem herdará serão os ascendentes. Os pais, e na falta dos pais, os avós. Isso significa que eu apenas posso trabalhar com herança legal em favor dos pais ou dos avós se não houver descendentes. Claro, no testamento eu posso até contemplar qualquer parente que não... Porque no testamento eu não preciso observar essa ordem do artigo 1829. No testamento eu posso contemplar pessoas estranhas à família. Posso contemplar amigos, amigas, colegas de trabalho. Posso contemplar pessoas jurídicas, como, por exemplo, uma fundação para auxílio à criança portadora de deficiência. Enfim, há uma série de possibilidades que o testamento traz. Mas na sucessão legítima, por se tratar a sucessão legítima de matéria de ordem pública, as normas que ela apresenta são cogentes, são normas imperativas, que não podem ser afastadas nem mesmo pela vontade do testador. Ou seja, na sucessão legítima, quem tem a preferência de herança são os descendentes, não havendo descendentes, os ascendentes. Se o de cujus deixou cônjuge sobrevivente ou convivente sobrevivente, eu terei, no caso da sucessão em favor dos ascendentes, a possibilidade de sempre ocorrer este concurso. Eu vou explicar isso para vocês a seguir. A terceira categoria, que se encontra no artigo 1829 do Código Civil, é a do cônjuge sobrevivente ou do companheiro ou companheira sobrevivente. Então, se não houver descendentes e não houver ascendentes, a herança toda será dirigida para o cônjuge sobrevivente. E aí nós temos um problema. Eu posso ter a herança
para cônjuge sobrevivente e para convivente por força de união estável, nós não temos uma solução legal para isso, e em que pese um ou outro julgado tentar trabalhar com esta possibilidade, a orientação que temos hoje, que é a dos tribunais superiores e da grande maioria dos tribunais estaduais que tratam com o inventário e sucessão, é que eu não posso ter cônjuge sobrevivente e convivente sobrevivente na sucessão legítima. Até mesmo porque um dos requisitos da união estável é que não tenhamos qualquer tipo de impedimento matrimonial. Então, não há como se reconhecer união estável quando há casamento ainda. Há um critério legal que o artigo 1830 do Código Civil estabelece, que eu vou até transcrever esse critério para vocês aqui no chat, para facilitar a vida de vocês, porque eu sei que muitos de vocês acabam assistindo a aula, às vezes, sem ter o Código Civil do lado. Você que tem o Código Civil do lado, eu peço que você vá até o artigo 1830. Eu estou transcrevendo aqui, fazendo recorte e cola, para facilitar a vida de vocês. Olhem só o que diz o artigo 1830. Eu só vou me deter na primeira parte, porque a segunda parte já gera polêmicas. E não só por isso, porque é a primeira parte que nos importa neste momento. O artigo 1830 fala o seguinte: somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, isto é, do decujus, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos. Apesar de ser um critério bastante criticado por várias pessoas que comentam este artigo e por vários autores de artigos e livros, a verdade é uma só. É o único critério sólido que temos no direito brasileiro. Enquanto não houver uma interpretação cabal, pacífica, do STJ ou do Supremo em outro sentido. Porque a lei é a forma máxima de expressão do direito brasileiro. Então, o critério é o seguinte: se o cônjuge sobrevivente ainda estava casado, portanto, no registro civil, não era separado judicialmente, então ainda estava casado, e não estava separado de fato há mais de 2 anos, aí pode acontecer do registro estar ali, eles com o nome de casados, mas ele estar separado de fato há mais de 2 anos. Se ele não estiver separado judicialmente ou separado de fato há mais de 2 anos, ele é considerado como possível herdeiro. Então, aí eu não poderia incluir o convivente ou companheiro na ordem de vocação hereditária do 1829. Esse critério do artigo 1830 é muito criticado por muita gente por causa disso, porque há casos em que o casamento se esfacelou e que o decujus foi conviver com uma outra pessoa, mas ele acabou falecendo meses depois, não 2 anos depois. E isso acaba gerando uma certa perplexidade. Diante deste fato, muita gente alega que esse artigo teria que ser revisto. E ninguém discute que seria melhor até mesmo a revisão deste artigo. Mas é o critério legal que nós temos hoje. Então, repito, enquanto o STJ ou o Supremo não estabelecerem uma espécie de uniformização de entendimento, poderíamos até ter uma decisão judicial isolada ou outra que mitiguem, que flexibilizem a interpretação do artigo 1830. Mas nós não teremos um norte claro. O único norte claro que temos é o 1830. E apenas lembrando, as normas de sucessão legítima são matéria de ordem pública, conforme a gente já conversou aqui. Então, nós temos um problema de ordem pública que dificulta ainda mais uma decisão diferente desta que está no 1830. Diante disso, quem é cônjuge com direito à sucessão dos bens deixados pelo decujus? Aquele que não está separado judicialmente dos decujus. É a primeira hipótese. E aquele que não está separado de fato
há mais de 2 anos. Quando, então, o cônjuge puder concorrer à sucessão legítima, não haverá, num primeiro momento, o que se falar em sucessão legítima para outra pessoa que estaria na condição de companheira ou de companheiro sobrevivente. Esta é a ideia que traz o artigo 1830, que podemos discutir até uma eventual flexibilização. Ah, Senise, mas o testador poderia, para não ter problema nenhum, declarar benefício para a outra pessoa quando ele ainda não se divorciou da ex-mulher ou do ex-marido? Sim, aí, claro, o testamento haverá. Hoje em dia há esta possibilidade sem nenhum problema, observados os limites que a legislação dispõe. Deu para acompanhar até aqui, pessoal? Deu para perceber a dificuldade que é o início da elaboração das primeiras declarações, como elas não são tão simples assim? Bom, e o artigo 1829 termina dizendo que, não havendo nem descendentes, nem ascendentes e nem cônjuge sobrevivente, e aí incluam nem convivente sobrevivente, se não houver cônjuge sobrevivente, que os colaterais, vejam vocês, os colaterais, aí sim terão direito à sucessão legítima. Quem são os colaterais? São aqueles parentes que têm uma ascendência, uma ancestralidade comum. Então, irmãos são colaterais de 2º grau, não existe colateral de 1º grau. Tios e sobrinhos são colaterais de 3º grau e primos são colaterais de 4º grau. Percebam vocês, então, que é uma ordem de vocação hereditária e que incumbe ao inventariante nas primeiras declarações dizer se há testamento, justamente para indicar se há herdeiros testamentários, e dizer quem são os sucessores para indicar quem herda pela ordem de vocação hereditária, pela sucessão legítima. Já deu para perceber a confusão que isso pode gerar muitas vezes, né? E eu vou mostrar aqui para vocês, ainda no dia de hoje, toda essa confusão. Então, vamos retornar aqui. Parece-me que não há nenhuma pergunta, inclusive já há uma manifestação aqui no chat que deu para entender, mas se você quiser perguntar, sinta-se à vontade, por favor, tanto por escrito como pelo áudio. Vamos aqui prosseguir, então, o estudo das primeiras declarações que estávamos falando, que esse estudo é bastante importante, né? Vejam a dificuldade do decujus, do inventariante. Do decujus, claro, ele morreu, né? Bom, a dificuldade do inventariante. Ele terá que declarar os dados do cônjuge ou convivente sobrevivente e o regime de bens. Esse outro dado, ele é muito importante, embora não pareça à primeira vista muito importante. Por uma razão muito simples. Deverá ser distinguido o que entrará na sucessão para fins de partilha e o que não entra na sucessão porque pertence ao cônjuge sobrevivente ou ao convivente sobrevivente. Então, vamos supor que o senhor Cruz morreu e que deixou viúva, e que esta viúva era casada com ele sob o regime de comunhão parcial de bens. Como vocês já viram comigo e com a professora Débora nesse semestre, nós temos 4 regimes de bens no direito brasileiro. Um que é o legal e que será o regime que regerá o casamento se não houver manifestação das partes, dos interessados, em sentido contrário, durante a habilitação do casamento. A comunhão parcial de bens é um regime que, então, vigora no direito brasileiro, segundo o qual, em regra, comunicam-se os bens adquiridos pelos cônjuges a partir da data do casamento civil e aqueles adquiridos para o casamento civil. Esta regra do Código Civil ela é muito importante, porque ela traz uma espécie de divisor de águas, que eu agora explico para vocês. Se o decujus, o senhor Cruz, adquiriu um carro ou um imóvel antes de se casar com a sua respectiva esposa, este carro ou este imóvel será exclusivamente do senhor Cruz. Não se comunicará
para a família. Se a senhora Cruz, ao se casar com o senhor Cruz, tinha um sítio adquirido antes do casamento, esse sítio continuará sendo apenas dela, mesmo depois do casamento, não se comunicará. Vejam vocês que, então, há uma diferença entre bens familiares, que são os bens comunicados, e bens particulares, que são os bens não comunicados. Por que essa diferença ela é tão importante? Não apenas por conta da partilha, se houver um divórcio, como também por conta da partilha dos bens deixados pelo decújus. A sucessão não é sucessão de todos os bens que o casal teve ou tem. A sucessão é apenas do conjunto de bens, direitos e deveres do decújus, isto é, de quem morreu. Suponhamos, então, que o senhor Cruz tenha, a título de bens particulares, R$200 mil, já dando o valor econômico para a totalidade desses bens. Os bens particulares do senhor Cruz somam R$200 mil. Que a viúva tenha como bens particulares R$200 mil também. E que eles tenham adquirido como bens comunicados R$400 mil. Eles deixaram 3 filhos, Cruz Júnior, Cruzeta e Cruzada. Então vamos à primeira pergunta, que já dá agora para identificar por que é tão importante o inventariante indicar se há cônjuge sobrevivente e o regime de bens do casamento. Pergunto para vocês, qual é o patrimônio da herança para os herdeiros? Abro aqui, rufam os tambores, 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Algum lance, damas, cavaleiros? Alguém arrisca? Qual é o patrimônio da herança? Vou repetir. Bens particulares do decújus somam R$200 mil. Bens particulares da viúva somam R$200 mil. E bens familiares do decújus e da viúva resultam em R$400 mil. Qual é o patrimônio da herança? Vocês estão percebendo como já muda tudo? Por quê? Porque quem morreu é que tem a herança a ser partilhada. Quem está sobrevivendo não terá o seu patrimônio destinado à herança, porque está vivo. É óbvio isso, mas às vezes a gente deixa isso de lado. Eu vou falar uma coisa para vocês, tem advogado que erra isso em petição inicial de inventário. Porque não se confunde o direito que cada cônjuge tem aos seus bens particulares e o direito que cada cônjuge tem à sua meação. Meação não é herança. Estou aqui escrevendo para vocês. Vou escrever de novo agora em letras garrafais. Meação não é herança. A meação se adquire como direito no exato momento em que há o casamento. Eu não preciso esperar o outro morrer para ter meação. Até mesmo porque eu posso pedir o divórcio para regularizar a minha meação. Percebam vocês, então, que meação não é herança. Claro, se a pessoa morreu, a meação desta pessoa vai para a herança. Mas a meação do cônjuge sobrevivente, a meação da viuvinha alegre que se livrou do estorvo, que era o marido, esta não é objeto de herança. Isto é matéria de direito de família, não é matéria de sucessões.
Então, respondendo à questão que eu propus para vocês, vamos ver se houve acertos. Os bens particulares do decujus somam 200 mil reais. Isto é herança. Os bens particulares da viúva somam 200 mil reais. Isto não é objeto da sucessão. Isto é direito de família. Ela está viva, não é a sucessão dela que estamos tratando. Os bens familiares deles somam 400 mil reais. Então, o que entrará na sucessão será a meação que o decujus tinha, que são 200 mil reais. Então, 200 mil reais dos bens particulares do decujus, mais 200 mil reais que correspondem à meação do decujus, dão no total 400 mil reais. Tivemos alguns acertos aqui, parabéns aos que acertaram. Isto é básico da sucessão. Se você fizer isto errado, vai dar uma confusão no inventário danada e você pode prejudicar o seu cliente. Isto é básico, repito, na sucessão. Como eu botei cálculo aqui com números muito iguais, vamos dar um segundo exemplo e vamos ver se vocês pegaram, então, a linha. Um segundo exemplo. O senhor Cruz veio a morrer e deixou de bens particulares o total de 150 mil reais. Bens particulares do decujus. O senhor Cruz, ele deixou viúva. E a viúva tinha como bens particulares 100 mil reais. Bens particulares da viúva. E eles tinham como bens familiares no total 500 mil reais. Pode falar, tá bom? Pronto, vamos lá. Qual que é o patrimônio que será objeto da herança dos bens deixados pelo senhor Cruz aos respectivos herdeiros? Vamos lá? Bom, 150 mil reais são bens particulares deixados pelo decujus. Creio que isso ninguém tem dúvida. Isso entra na sucessão. A meação do decujus é a metade de 500 mil reais, que dá 250 mil reais. Então, o total será 400 mil reais de novo. Deu para acompanhar, pessoal? Alguns acertaram. Gente, isto não dá para errar. Eu vou até deixar com vocês um exercício, que aliás já está no material complementar do Life de vocês, eu postei lá no material complementar, dá uma olhadinha, que é a elaboração de uma petição inicial de inventário. Acho que é um exercício bem interessante para vocês fazerem, aonde vocês vão ter que, então, na petição inicial, trabalhar com esta ideia. Está lá no Life de vocês. Esse exercício ele não valerá nota, fiquem tranquilos, é mais para vocês praticarem. Vocês entenderam como é que funciona e por que é tão importante o inventariante identificar quem é e quais são os bens objeto da sucessão? Há duas perguntas aqui, vamos lá. A primeira pergunta do Gabriel, que é a seguinte: pode declarar herança a um único filho, caso a pessoa tenha mais de um? Pela sucessão testamentária é possível declarar até o limite que a lei exige, Gabriel, que eu já vou explicar, uma chamada desequiparação da legítima. Então, vamos supor que o senhor Cruz deixou 2 filhos, como você está falando, Cruz Júnior e Cruzeta. Mas Cruzeta, por ser a filha mais nova, acaba sendo beneficiada pelo senhor Cruz em testamento. Em testamento, ele pode dar para a sua filha mais nova até 50% do seu patrimônio, que é o limite máximo de testar quando há herdeiros necessários na sucessão legítima. Então, o senhor Cruz ele não pode, pura e simplesmente, afastar o Cruz Júnior da sucessão legítima. Poderá beneficiar a filha dele no testamento. Isso provocará na prática uma desequiparação de legítimas. No entanto, se o filho mais velho do senhor Cruz
cometeu algum ato considerado grave e que falaremos hoje, previsto expressamente no Código Civil, o senhor Cruz poderá, mediante testamento, deserdá-lo, poderá, mediante testamento, excluí-lo da sucessão legítima. Para isso, deve haver a prática de algum dos atos previstos no Código Civil. Tá? Então, pura e simplesmente se excluir um filho não é possível, porque eu tenho a matéria de ordem pública que é tratada na sucessão legítima, a ordem de vocação hereditária. O que eu posso, então, é trabalhar com até 50%, pode ser menos, do patrimônio que o testador tem direito de testar para quem quiser, dando para um dos filhos. E isso gerará, no final das contas, uma desequiparação de legítima. Então, vamos voltar a este exemplo. O senhor Cruz deixou 2 filhos apenas, Cruz Júnior e Cruzeta, e resolveu destinar metade do seu patrimônio para Cruzeta, e isto é possível por testamento. Então, Cruzeta já tem 50% da herança. E a outra metade correrá pela sucessão legítima. Como são 2 herdeiros, Cruz Júnior e Cruzeta, cada um deles ficará com metade da legítima. Então, a conta final será: Cruzeta terá 75% de toda herança, 50% a título de testamento, 25% a título de sucessão legítima. E Cruz Júnior terá 25% de toda herança a título de sucessão legítima. Mas se houver a deserdação do Cruz Júnior, aí então Cruzeta poderá herdar tudo, se não houver outra pessoa que venha a herdar pela via legítima, juntamente com ela, na condição de filho ou filha, ou não houver outra pessoa que herde com ela pela via testamentária. Há uma outra pergunta aqui no privado, que é a seguinte: pode declarar herança a apenas um único filho? Eu acho que eu respondi essa pergunta já, então. Há uma outra pergunta aqui da Nathalie. Então, seriam os bens particulares dele mais a metade do montante dos bens comunicados? Exatamente, Nathalie. Porque o que o de cujus deixa de patrimônio é aquilo que era dele. O que é do de cujus? Aquilo que é só dele, os bens particulares, e metade da meação, né? Ele tem direito à meação por força do casamento. Tá? Então, eu terei direito à meação na comunhão parcial, na comunhão universal e na participação final nos aquestos, né? Não terei meação no regime de separação de bens. Alguma pergunta mais, pessoal? Interessantíssima matéria, né? Eu acho uma matéria extremamente técnica, mas extremamente importante. É matéria de fórum isso aqui. É matéria do dia a dia da pessoa. Família e sucessões é matéria do dia a dia das pessoas, né? Então, vocês, como futuros advogados, vocês têm que saber essa matéria. E isso que eu falei para vocês, de separar o que é bem particular e o que é meação, é básico na sucessão, tá? Então, vamos continuar ainda com a matéria. Temos que avançar um pouquinho mais. O inventariante deverá, então, indicar quais são os bens móveis e quais são os bens imóveis deixados pelo de cujus. Com relação aos bens imóveis, isso poderá ser feito mediante aquilo que o inventariante já sabe, como também mediante pesquisa, junto à base de dados do Sistema Registral Brasileiro. O Sistema Registral Brasileiro se atualizou com a virtualização de dados. Então, é possível, em uma pesquisa, se descobrir a existência de bens móveis em nome do de cujus. Mesmo assim, pode existir algum problema de desconhecimento a respeito de algum bem imóvel que o de cujus teria por alguma falha na base de dados, ou porque algum cartório de imóveis ainda não está totalmente virtualizado.
não está totalmente, não tem todos os seus dados lançados na plataforma, tá? Mas é muito importante o inventariante, e é dever dele, prestar nas primeiras declarações as informações de bens imóveis e também de bens móveis que têm a sua identificação própria. Carros, por exemplo, motos, lanchas, barcos e assim por diante, são veículos identificáveis pelo Registro Nacional correspondente, seja o RENAVAN, seja o registro da Capitania dos Portos, seja o registro junto à ANAC, Associação Nacional da Aviação Civil. Então, os dados devem ser prestados pelo inventariante da maneira mais fidedigna possível, mais próxima da realidade. E nas primeiras declarações, o inventariante deverá apresentar uma minuta, um esboço do cálculo da sucessão. Para isso, ele deverá se valer dos valores que ele tem a respeito destes bens. Os bens imóveis, ele pode encontrar esses valores no próprio IPTU, levando-se em conta o valor venal dos imóveis, que é um valor oficial. E com relação aos bens móveis, ele poderá levar em conta as tabelas de mercado, quanto a preço de veículos, quanto a preço de motos e assim por diante. Quanto a preço de uma joia que eventualmente tenha registro, porque tem certificado do joalheiro e assim por diante. Deverá, então, subtrair desse valor total as dívidas que o de cujus tenha com terceiros e que já seja de conhecimento dele como inventariante, encontrando assim o valor líquido da sucessão. É a partir desse valor líquido que ele calculará a partilha em favor dos herdeiros. Então, ele pegará o valor total de todos os bens imóveis, móveis e direitos, subtrará as dívidas que ele reconhece que o de cujus tenha deixado para os credores, e aí encontrará o patrimônio líquido, dispondo, então, o esboço de partilha em favor dos herdeiros mencionados nas próprias primeiras declarações. Perceberam como é um trabalho grande que o inventariante tem e que é uma situação muito complexa quando o de cujus deixou um patrimônio variado? Quando há um patrimônio pequeno, pouca quantidade de bens, já há uma determinada tarefa. Agora, quando o patrimônio é grande, como fazer esse inventário apresentando as primeiras declarações em apenas 20 dias? Então, é claro que essas primeiras declarações se sujeitarão a impugnações e se sujeitarão a retificações. Por isso o nome, primeiras declarações. Deu para vocês acompanharem isso que a gente conversou aqui? Há uma pergunta aqui da Érica, que é a seguinte: como fazer com relação a contas bancárias e investimentos do de cujus? As contas bancárias e investimentos do de cujus poderão ter a sua identificação já conhecida pela família, sem prejuízo de que seja requerido pelo inventariante, durante o trâmite do processo, a expedição de ofício ao Banco Central para a obtenção de novas contas bancárias ou ainda de outros investimentos que o de cujus teria deixado. Nesses casos, o levantamento desses valores se dará mediante alvará, que é aquilo que nós trabalhamos no nosso primeiro encontro sobre aspectos processuais da sucessão. O alvará, ele é regido por uma lei, já antecipo aqui para a Érica e para todos vocês, que é a Lei 6.858, de 24 de novembro de 1980. E o alvará é permitido para levantamento, conforme nós já falamos, acho que na aula anterior, para levantamento de FGTS, de PIS/PASEP, para levantamento de restituição de imposto de renda depositado em conta do de cujus, para levantamento de restituição de outros tributos que o de cujus tinha direito, para levantamento de créditos bancários e também de aplicações financeiras.
Então, aí a medida cabível é o alvará. Quando eu tenho um inventário ou um arrolamento, porque não cabe apenas o alvará, eu posso ter, eventualmente, o pedido incidental do inventariante para levantamento dessas importâncias, que deverá, obviamente, ser apreciado pelo juiz. E quando houver a necessidade de intervenção do Ministério Público, em razão da existência de incapazes ou em razão da existência de testamento, o juiz se manifestará sobre o pedido de levantamento mediante alvará após o parecer do Ministério Público. Tá bem, Érica? Outra pergunta, pessoal, com relação às primeiras declarações? Bem, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente não perder a linha de raciocínio, senão eu vou dar um intervalo. Vamos lá? Ah, tem essa coisa aqui. Olha como é bom de vez em quando a gente ter um roteirinho, que aí eu não me esqueço, né? Então vamos lá. Como vocês podem perceber, as primeiras declarações constituem uma prévia da sucessão. Prévia que, na realidade, tem como momento fotográfico o exato instante em que o de cujus morreu. Porque nós temos a regra do droit de saisine, que é a da transmissão automática dos bens. Mas o processo judicial, ele regulariza essa transmissão automática e leva em conta o exato momento da morte de cujus para que se proceda à petição inicial com todas as informações e se proceda à apresentação das primeiras declarações, que acabam sendo uma prévia da sucessão. Então, voltamos aqui a recordar. Temos duas perguntas básicas aqui que o inventariante deverá responder ao juiz do inventário. A primeira pergunta é a seguinte: o de cujus deixou o testamento válido e eficaz? Porque se ele deixou o testamento, ele pode dispor até 50% do seu patrimônio se houverem herdeiros necessários. E ele poderá dispor até a totalidade da herança se não houver herdeiro necessário. Então a pergunta é a seguinte: quem é herdeiro necessário? O artigo 1840 do Código Civil Brasileiro estabelece quem são os herdeiros necessários. Os herdeiros necessários, que não podem ser simplesmente afastados sem nenhum motivo pelo testador, são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge sobrevivente. É o artigo 1840 do Código Civil Brasileiro. Isto significa que, se houver alguma dessas pessoas na sucessão legítima, o testador poderá dispor até 50% do seu patrimônio e não poderá dispor além desse valor. Isto também significa que colaterais não são herdeiros necessários. Logo, olhem que situação a dos colaterais. Logo, se o de cujus não tiver deixado descendentes, não tiver deixado ascendentes, não tiver deixado cônjuge ou companheiro sobrevivente e deixou um irmão ou uma irmã, colateral de segundo grau, por exemplo, ele poderá simplesmente testar até a totalidade do seu patrimônio, não precisando justificar por que não está deixando alguma coisa com o seu parente colateral na sucessão legítima. Então, a regra aqui é muito importante. Vejam vocês, o testador ele poderá testar até 50% do seu patrimônio se houver algum herdeiro necessário na sucessão legítima. Algum descendente, na falta dele, algum ascendente, na falta dele, o cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente. Se não houver herdeiro necessário,
o testador poderá atestar até a totalidade da herança e não precisa justificar porque algum parente colateral não vai herdar pela legítima. Percebam vocês que a única possibilidade que existe do testador testar além dos 50% quando há herdeiro necessário é o testador promover no testamento a deserdação do herdeiro. Deserdação é cláusula testamentária por meio da qual o testador, com fundamento expresso na lei civil, afasta o herdeiro necessário da sucessão legítima. Deu para entender? Então, se não houver um motivo legal de deserdação, que deve ser especificado, deve ser descrito factualmente pelo testador, não haverá condições dele afastar o herdeiro necessário. E o herdeiro necessário terá direito à sucessão legítima. A outra lembrança aqui que temos nessa memória das primeiras declarações é a pergunta: haverá sucessão legítima? Esta pergunta é uma pergunta muito importante. Por quê? Porque há casos que são mais raros em que o testador até elabora um testamento, mas que não há sucessão legítima. Ou porque o testador elaborou a disponibilidade do seu patrimônio para outra pessoa na totalidade e não há herdeiros necessários, ou porque, pura e simplesmente, não há nenhum herdeiro da ordem de vocação hereditária do artigo 1829. Quando não há nenhum herdeiro na ordem de vocação hereditária, então quando não há descendentes, quando não há ascendentes, quando não há cônjuge ou companheiro sobrevivente, quando não há colaterais, eu não tenho herdeiro legítimo. E o que acontece quando não há nem herdeiro legítimo e nem testamento? A herança não tem titular. Nestes casos, a herança poderá ser declarada judicialmente como herança vacante, a partir de pedido feito pelo credor interessado, pela fazenda pública, eventualmente credora do de cujus, ou até mesmo pelo Ministério Público. A herança vacante é herança sem titularidade. A herança vacante será transformada, depois de 5 anos, em herança jacente. E o patrimônio deixado pelo de cujus será destinado, diz o Código Civil Brasileiro, a uma instituição pública de ensino superior. Percebam vocês, então, que eu posso ter a situação de não ter distribuição de herança para ninguém. Nem pela via testamentária, porque não tem testamento sobre isso, nem pela via legítima, porque não tem nenhum dos herdeiros da ordem de vocação hereditária do artigo 1829 do Código Civil. Então, neste caso, nós teremos uma herança sem titularidade, herança vacante, que depois será transformada em herança jacente, herança destinada à gestão pelo poder público. Há uma pergunta da Nathalie: ele precisará deixar o que a lei exige para esse que ele quer afastar? Por exemplo, para os demais ele poderá deixar algo a mais do que o necessário? Nathalie, ele somente pode afastar herdeiro necessário mediante deserdação. O testador não pode afastar herdeiro necessário senão mediante deserdação. E uma vez deserdada a pessoa, uma vez confirmada judicialmente a deserdação, esta pessoa simplesmente é alijada, é excluída da sucessão e não herdará absolutamente nada. Então, a deserdação, ela simplesmente retira a pessoa da sucessão.
Pode falar por áudio, claro. Bom dia, professor. Bom dia. Por exemplo, se ele tem um filho e ele não reconhece, por algum fato que seja, ele pode deixar só o que ela exige, seria isso? Por exemplo, se ele não quiser reconhecer, mas esse filho existe, entendeu? Não sei se eu estou sabendo me expressar corretamente. Tá. Se ele não reconhecer um filho, esse filho, querendo pleitear o direito dele como herdeiro, ele deverá, durante o processo de inventário, impugnar as primeiras declarações. Eu vou falar isso depois do intervalo na parte da aula. Informando que foi proposta uma ação de investigação de paternidade. Então, eu vou depender do resultado da ação de investigação de paternidade para que este filho, uma vez reconhecido como tal pelo juiz, mediante sentença, nesta outra ação, que é uma ação fora do processo de inventário, possa ser incluído no processo de inventário. Então, o fato da pessoa não ter sido reconhecida como filha ou como filho não impede que no testamento ocorra esse reconhecimento. Mas se não houve reconhecimento nem durante a vida do de cujos, nem por testamento, caberá a este filho pleitear esse reconhecimento judicial. Então, eu não posso ainda dizer que este filho herda. Eu só posso dizer que este filho herdará quando houver a confirmação da relação de filiação mediante sentença judicial no processo de investigação de paternidade. Era isso? Alguma dúvida mais, Nathalie? Ou era basicamente isso mesmo, então? Era isso mesmo, professor. Era isso Muito mesmo? obrigada. Então, tá bem. Bom, pessoal, vamos dar o nosso intervalo. A matéria é muito interessante e agora a matéria vai pegar fogo, porque nós vamos conversar o que acontece depois das primeiras declarações. Aí vira guerra, vira war, né? Aí eu posso ter herdeiro impugnando primeiras declarações, credor impugnando primeiras declarações, chega a Fazenda Pública e fala, essa avaliação dos imóveis está errada, chega o Ministério Público e fala, não, o interesse daquele incapaz tem que ser protegido, aí vamos entrar no war. Então vamos para o intervalo, daqui 15 minutos estamos de volta, tá bom? Até já!